No dia 15 de novembro de 1898, Campos Sales assumia a presidência do Brasil como o quarto ocupante do cargo na República Velha. Advogado nascido em Campinas, ele trazia na bagagem uma carreira política sólida. Marcou o triunfo definitivo da oligarquia cafeeira paulista e o enfraquecimento dos militares conhecidos como jacobinos. E enquanto o presidente organizava as contas públicas e as bases de poder do país, a identidade visual da jovem república ganhava contornos épicos nas mãos de um mestre, o pintor Oscar Pereira da Silva, fluminense de São Fidélis. Oscar foi um dos talentos mais brilhantes da antiga Academia Imperial de Belas Artes. Após vencer o cobiçado prêmio de viagem à Europa e aprimorar sua técnica em Paris, ele retornou ao Brasil nos primeiros anos da República e logo se fixou em São Paulo, transformando-se no artista favorito da poderosa elite cafeeira, imortalizando nossa origem com o famoso quadro Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Mas a força dessa elite política e o prestígio da arte de Oscar Pereira da Silva não ficaram restritos às capitais. Eles se enraizaram profundamente no interior paulista. E é exatamente aí que se encontra a grande joia deste documentário. Resguardada pelos corredores centenários da Escola Estadual Coronel Joaquim Sales, aqui em Rio Claro, repousa uma pintura original do próprio Coronel Joaquim Sales, concebida pelos traços do renomado pintor. Essa verdadeira obra-prima é o testemunho vivo de como as engrenagens da República Velha se conectam com o interior, tornando-se o grande marco visual e histórico da nossa narrativa. Desde 99 que eu pesquiso a respeito dos meus ancestrais, né? A sorte, vamos dizer assim, de uma pessoa que trabalhava no cemitério municipal, tive acesso a muita coisa lá. Existia uma caixa com umas fichas dos sepultamentos, dos túmulos que as pessoas se encontravam. Então eu consegui muitas informações lá, e a partir daí que eu fui no cartório de registro civil para pedir certidões. Então eu tenho muitas certidões dos meus parentes, de óbito, algumas de batismo que eu fui descobrindo com o passar dos tempos, e foi conseguindo, indo, por exemplo, eu fui em Piracicaba, em Campinas, pedi certidões de batismo, né? Porque antigamente, mas sabe bem disso, não tinha cartório de registro civil. Rio Claro começou em 1875, então tudo que aconteceu antes é só a igreja mesmo que tem os registros, né? Então eu consegui muita informação. Aí nessas pesquisas eu vi que eu tinha uma ligaçãozinha com o Joaquim Sales. O parentesco entre Darcy Ferraz de Toledo e o coronel Joaquim Augusto de Sales tem origem no casal Pedro Dias Ferraz e Maria Paz de Campos em Itu, no século XVIII. A família se dividiu através de 2 filhos. Antônio Ferraz de Campos deu origem à linhagem do coronel Joaquim. Já Antônia Ferraz de Arruda iniciou o ramo de Darcy. As 2 ramificações dividiram a história política de Rio Claro. Cidade governada tanto pelo coronel Joaquim quanto pelo bisavô de Darcy, o ex-prefeito Estevão Ferraz de Toledo. Enquanto seu irmão Manuel Ferraz de Campos Sales brilhava na capital federal e em missões diplomáticas, Joaquim Augusto de Sales era o homem designado para manter o motor do Brasil funcionando, o interior cafeeiro. Dono de vastas plantações de café em Rio Claro e região, ele era a personificação da oligarquia agrária. Joaquim Sales não era apenas rico, ele era a autoridade máxima. Com o título de coronel da Guarda Nacional, atestando seu poder armado, ele dominou a política rio-clarense na virada do século. Foi intendente,
cargo equivalente ao de prefeito na época, presidente da Câmara Municipal e deputado estadual. Se a política dos governadores de Campos Sales exigia que as bases apoiassem o presidente cegamente, Joaquim era quem garantia os votos e esmagava as rebeliões locais. Seu grande arqui-inimigo em Rio Claro era o coronel Marcelo Schmidt, líder do Partido Republicano Histórico. A cidade era literalmente dividida entre os aliados dos Salles e os de Schmidt. A disputa por quem construiria mais ruas, praças e principalmente quem controlaria a educação moldou a infraestrutura de Rio Claro. Joaquim Salles usou seu peso como deputado e a influência de seu irmão presidente para viabilizar, em 1900, o primeiro grupo escolar de Rio Claro que levou o seu nome. Foi ele quem articulou com o governo do estado a vinda de verbas e profissionais, como o inspetor João von Atzingen, para instalar uma escola laica, monumental, que servia tanto para educar quanto para exibir o poder da elite. Todas essas informações que eu fui adquirindo com o decorrer dos anos que eu estou aqui, foi uma pesquisa laboriosa. Pra você ter uma ideia, esse trabalho que eu fiz aqui, eu olhei o livro ponto dia a dia. Eu fiz isso até 1907. Caraca. Olhei folha por folha, porque o livro é diário. Não é como hoje, que você tem uma folha, cada pessoa tem uma folha. Era por dia. Curiosidade, para as pessoas terem conhecimento da letra da ocasião e também do português da época, né? Bastante diferente do que nós vemos hoje em dia. Nas pesquisas que eu fiz na escola, o senhor professor João von Atzingen, ele foi nomeado para organizar a escola. Isso aconteceu em 1900. Na sequência, foi nomeado o professor Joaquim Antônio Ladeira. Joaquim Antônio Ladeira também é patrono de uma escola em Louveira. Após ele, Teodoro Jerônimo Rodrigues de Moraes. E ele, nas pesquisas que eu fiz, ele é patrono de uma escola em São Paulo. Outro professor que também trabalhou aqui, João Augusto de Toledo. Ficou por um período por volta de 5 anos. Também uma pessoa importante que escreveu muitos livros relacionados à psicologia. Após ele, Ernesto Napoleão Sete. Foi um diretor que foi em alguns momentos interino, mas também foi efetivo aqui. Entre suas indas e vindas, outros diretores passaram por aqui. Armando Bahia da Silva, que é patrono da escola que tem o mesmo nome aqui em Rio Claro. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, também é patrono de uma escola em Sorocaba. Pedro Fonseca também respondeu em alguns períodos interinamente. Também é patrono de uma escola em São Paulo. André Pinto Sampaio Neto, ex-aluno do Joaquim Salles, foi diretor efetivo aqui também, de 1935 a 1938. Marciano de Toledo Pisa foi um diretor que ficou um período extenso aqui, de 1938 a 1948, que também é patrono de uma escola aqui em Rio Claro. José Jorge Neto ficou aqui um período considerável também, patrono de uma escola em Analândia. O professor Fausto Daquino também foi diretor um certo período de tempo aqui. Um outro diretor que teve um período bem extenso aqui, até agora dos que eu já falei, foi o que teve o maior período como diretor na escola. Nelson Stroile. Ele foi diretor de 1962 até 1975. Também é patrono de uma escola aqui em Rio Claro. O seguinte diretor foi o senhor professor Lino Gomes de Sá Filho. Após a aposentadoria do professor Lino, foi a professora Emanilda Ricardo Guizar. Também ficou por um período curto, de 1978 a 1981. 1982 a 1983 foi a professora Idalina Klebs Schiavon.
Em 1985 até 1986, um período pequeno também, professora Eunice Granito se aposentou em 1986. Em 1987, uma outra diretora efetiva, a professora Everly Santo Pietro Bueno de Moraes. Durante um período grande também, a professora Jonilce Lar Tavares, que trabalhou aqui de 1997 até comecinho de 2008. Após a sua aposentadoria, a professora Isabel Lopes da Silva, no final de dezembro de 2008, e está até a presente data. Ela é a diretora efetiva que ficou o maior tempo na direção da escola. Na virada do século XX, o primeiro diretor, João von Atzingen, tinha como prioridade alfabetizar uma população no início do regime republicano. Hoje, a gestão de Dona Isabel foca nos pilares da educação moderna, definindo o desenvolvimento humano, a autonomia dos estudantes e a excelência como metas principais. Mapear essa evolução exigiu que o pesquisador Darcy vasculhasse milhares de páginas de arquivos antigos e livros. Esse trabalho reconstruiu a cronologia de todas as pessoas que assumiram a direção ao longo da existência da escola. Agora eu vou mencionar algumas pessoas que foram alunos aqui, que até se tornaram patronos de algumas escolas. Dentre eles, Virgilia Camargo de Souza, foi uma professora que se aposentou aqui em 1964. Ela é patronesse de uma escola municipal aqui em Rio Claro. Zita de Godoy Camargo, foi aluna e também substituta efetiva. Carolina Augusta Serafim. Fábio Marasca, que é um músico, esposo da Heloísa Lemen Marasca, ex-aluno. Oscália Góes. Hamilton Prado, deputado federal. Temos também uma pessoa ilustre aos olhos da Igreja Católica. Roberto Giovanni. Ele estudou de 1º à 4ª série no Grupo Escolar Joaquim Salles e ele se encontra com um processo de beatificação no Vaticano. Inclusive, há uns anos atrás, um parente dele, próximo, que estava juntando documentos para essa beatificação, esteve presente na escola, solicitou cópias dos documentos para apresentar a trajetória escolar dele, foram tiradas as cópias, foram autenticadas e juntadas ao processo de beatificação do irmão Roberto Giovanni. O coronel Joaquim Salles marcou Rio Claro ao associar sua trajetória aos grandes marcos de desenvolvimento da cidade. Quando a cidade voltou às escuras, no fim do século XIX, a iniciativa privada salvou a usina elétrica. Salles, então prefeito, transformou a luz em marketing político. Ergueu um luxuoso monumento de mármore para celebrar a eletricidade. Em 1904, seu rival histórico assumiu a prefeitura e mandou demolir o monumento. Ele trouxe o primeiro grupo escolar de Rio Claro. Instalada em 1904, a escola funciona ininterruptamente até hoje, formando gerações. Essa mesma escola guarda intacto um quadro original de 1902 do renomado pintor Oscar Pereira da Silva. E tudo isso nos leva ao próximo mistério da nossa jornada. Se Joaquim Salles fundou a primeira escola de Rio Claro e usou a energia elétrica como símbolo do seu poder, será que esse colégio foi uma das primeiras escolas do Brasil a ter eletricidade? É o que vamos descobrir na próxima pesquisa. Muito obrigado. Vanguardeiro.